Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula de revisão para o vestibular da UFMS, tá? Então, nós vamos revisar alguns conteúdos conceituais e vamos resolver alguns exercícios que ou foram cobrados no vestibular da UFMS ou esses exercícios foram cobrados pela avaliação seriada, né, pelo PAS da UFMS, tá? E aí nós vamos estar dividindo basicamente o nosso conteúdo. Tá? Hoje nós vamos estar vendo mais a forma de organização social e movimentos sociais, com enfoque dentro de Brasil. Tá? Então a gente vai estar começando essa revisão hoje, nossa primeira aula, e nós vamos estar fazendo algumas aulas de revisão de conteúdo e resolução de exercício. Tá? Então vamos começar aqui. Essa aula de hoje, galera, vamos chamar de aula 1, né? Na verdade, ela está englobando o contexto de formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Só que nessa aula eu vou trabalhar mais a forma de organização do Brasil, a parte de regionalização do Brasil, tá? E essa questão de organização social seria a parte de população e urbanização. Tá? Então a gente vai fazer uma revisão rápida, né? E aí nós vamos iniciar, no caso, com esse conteúdo, e depois a gente vai ver outros enfoques. Tranquilo? Bom, primeira coisa, quando você está falando aqui, deixa eu só pegar aqui uma canetinha aqui. Primeira coisa, quando você está pegando, no caso, quando você fala de regionalização, né, ou de organização, né, do país, política, forma de organização, primeira coisa, você tem que ter uma noção de quem está falando e aonde ele está. Né? Então, seria essa questão geográfica do Brasil. Então, aqui do lado, é lógico que na questão que caiu na UFMS não tinha um mapa, óbvio que não tinha, eu coloquei para a gente auxiliar aqui a explicação. Você tem a localização do Brasil dentro da América do Sul. E nesse mapa, ele está identificando os chamados pontos extremos, né, que seria justamente o ponto mais ao norte, o ponto mais ao sul, o ponto mais a leste, o ponto mais a oeste. Né? E vocês devem saber, deve estar lembrado que nós já falamos, que as pessoas confundem muito o ponto mais extremo, o ponto extremo ao norte do Brasil, com o ponto mais ao norte banhado pelo oceano. Então, geralmente, quando se fala de norte a sul, as pessoas usam muito essa expressão, né, do Oiapoque ao Chuí, né? E que muitas vezes te induz você ao erro. Então, na verdade, quais são os pontos extremos do Brasil? Né? Então, o ponto ao norte, o ponto mais ao norte do Brasil, fica na nascente do rio Ailã, na chamada Serra do Caburaí, tá? No estado de Roraima. E o ponto mais extremo ao sul é o ponto chamado Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. O ponto mais a leste, né, o ponto mais a parte extrema a leste do Brasil é chamado Ponta Seixas, ou Ponta dos Seixas, na Paraíba. E o ponto mais a oeste seria a nascente do rio Moa, né, na Serra da Contamana, no estado do Acre, aqui com a divisa com o Amazonas. Tá? Se você olhar o Brasil, ele tem 4.394 quilômetros de norte e sul e 4.319 quilômetros de leste e oeste. Então, o Brasil é um pouco mais extenso no sentido norte e sul do que leste e oeste. Porém, quando você fala Oiapoque, aqui está Iapoque, que é uma expressão, mas o nome da cidade chama-se Oiapoque, tá? O que se estaria falando do Oiapoque? Não é o ponto mais ao norte, mas é esse pontinho aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é o primeiro ponto ao norte do Brasil que é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, quando eu falo do Oiapoque ao Chuí, eu estou me referindo a toda a parte do litoral brasileiro. Ou seja, desde o primeiro ponto aqui no Amapá, chamado Oiapoque, o primeiro lugar do Brasil que vai ser banhado pelo Oceano Atlântico, até o Arroio Chuí, que seria o último ponto ao sul banhado pelo Oceano Atlântico. No caso, o Chuí, ele se enquadra nos dois. Ele é o ponto extremo ao sul do Brasil, como ele é o último ponto do sul do Brasil banhado pelo Oceano Atlântico. Então, cuidado, ponto extremo, preste atenção, como já caiu nessa questão da federal, e não foi a primeira vez, já caiu em outras vezes, e os alunos acabam confundindo. Então, ele fala assim, ó, leia atentamente os versos a seguir. Arrumei as minhas malas e de viagem saí para conhecer o Brasil, do Iapoque ao Chuí. E para falar a verdade, eu tenho muita saudade de tudo que conheci. Né? Da canção O Iapoque ao Chuí, né? O certo é O Iapoque ao Chuí, certo?
E aí ele fala que nessa canção a expressão do Iapoque ao Chuí refere-se a dois extremos do Brasil. Ele não falou que é o ponto extremo do Brasil, né? Ele falou dois extremos, tá? Então ele deixou em aberto. No entanto, por meio de novos estudos, descobriu-se que o ponto geográfico mais setentrional, o que é o ponto setentrional? O setentrional é o ponto a norte. Setentrional é norte, meridional é sul. Então ele fala que o ponto geográfico setentrional do Brasil não está localizado no município do Oiapoque. Não está. Então, quem é o Oiapoque? É esse pontinho aqui que eu falei para vocês, que é o primeiro pontinho do Brasil, que vai ser banhado pelo Oceano Atlântico, e aí quando você fala do Oiapoque ao Chuí, você está falando isso aqui, ó. Estou me referindo desde o primeiro até o último ponto banhado pelo Oceano Atlântico. Então, ele fala, assinale a alternativa correta correspondente ao ponto extremo setentrional do Brasil. Ou seja, ele quer saber o ponto ao norte. Ora, qual é o ponto ao norte? É a nascente do rio Ailã, na Serra do Caburaí. Então, vai ser nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí. Ok? Então, não confundir, prestar atenção. Se ele falasse o ponto extremo meridional, você ia colocar Arroio Chuí. Se ele falasse ponto extremo ocidental, que é oeste, você ia falar nascente do rio Moa ou Serra da Contamana. Se ele falasse o ponto extremo a oriental, ou seja, a leste, aí você ia falar a Ponta dos Seixas, na Paraíba. Ok? Bom, segunda coisa, quando você fala em Brasil, né, eu já falei para vocês várias vezes que vocês têm que ter uma noção de regionalização do Brasil. Né? Então, ele coloca esse mapa, esse vinha na prova, esse mapa, onde ele colocava todos os estados do Brasil, certo? E aí ele coloca assim, observe o mapa a seguir, que seria esse mapa. Então, ele fala, o Brasil é uma república federativa formada pela união de 26 estados federados, divididos em 5.570 municípios, além do Distrito Federal. Vocês sabem que, como unidade federativa, o Brasil tem 27 unidades federativas, 27 unidades, sendo 26 estados e o Distrito Federal. Aí ele fala, essas unidades, né, no caso o Estado e o Distrito Federal, estão divididos em 5 regiões, ou seja, região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Aí ele coloca, nessa sequência, ou seja, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, preencha a alternativa que apresenta a quantidade correta de estados que compõem cada região. Perceba que ele quer saber a quantidade correta de estados por cada região, e não unidade federativa, ok? Porque pode te induzir ao erro. Então, antes da gente falar a resposta, eu trouxe aqui para vocês, para a gente relembrar as 3 formas de regionalização do Brasil, tá? Então, primeiro, essa aqui regionaliza o Brasil, né? É a chamada macro-regiões do IBGE, certo? Que divide o Brasil em 5 grandes regiões, né? Que seria a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. Essa macro-região, essas 5 macro-regiões, ela leva em consideração apenas o critério político-administrativo, certo? E ele vai levar em consideração as características humanas, físicas e econômicas semelhantes. Mas uma coisa importante, né? O limite da região coincide com o limite dos estados, ou seja, você não vai ter nenhum estado brasileiro nessa classificação em 2 regiões distintas, tá? Então, aqui, ó, na região norte, eu teria 7 estados, certo? Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, tá? Detalhe, eu vou ter 7 estados e 7 unidades federativas, aqui formando a região norte, tá? A região nordeste é a região que eu vou ter maior número de estados e unidades federativas, são 9 estados e 9 unidades federativas, que seria Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. A região sudeste, que são 4 unidades federativas e 4 estados, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Sul é a que tem menor número de unidades federativas, são 3. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste ela é composta por 4 unidades federativas. Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal.
Então, são 4 unidades. Porém, a região centro-oeste é formada por 3 estados: Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, nessa questão aqui, ele está perguntando para você, nessa sequência norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tá? Qual é a sequência que corresponde corretamente o número de estados, tá? Se fosse unidades federativas, você vai ver como muita gente fez essa questão, muita gente veio questionar que não tinha alternativa, é porque analisou como unidade federativa, ele está perguntando em estados. Então, quantas unidades federativas tem o norte? Então, você vai ter o Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Ou seja, ao todo são 7 estados que formam a região norte. Região Nordeste, nós vamos ter 9: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Então, nós temos 9 unidades federativas e também 9 estados. Centro-Oeste, então você vai ter 1, Mato Grosso, 2, Mato Grosso do Sul, 3, Goiás. Então, são 3 estados, não 4. O Distrito Federal não é o estado, é um Distrito Federal. O Sudeste vão ser 4 estados e a região Sul são 3. Então, a alternativa correta seria 7 do Norte, 9 do Nordeste, 3 aqui, ó, da região Centro-Oeste, 4 da região Sudeste e 3 da região Sul. Então, a alternativa é a letra B. Muita gente falou que estava errado, que ia entrar com recurso, porque falava que Centro-Oeste tinha 4. São 4 unidades federativas, mas estados são apenas 3. Então, essa é a regionalização das macro-regiões. Também nós temos a regionalização dos chamados complexos regionais ou regiões geoeconômicas, que é aquela feita na década de 60 pelo então geógrafo chamado Pedro Pinchas, e ele divide o Brasil em 3 regiões: a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, tá? Ele leva como, né, segue como critério somente as chamadas características geoeconômicas. E os limites desaparecem, ou seja, ó, você vai ter aqui um Mato Grosso, por exemplo, ó, uma parte fazendo parte da Amazônia e o restante aqui, ó, do Mato Grosso fazendo parte do Centro-Sul. Então, nessa classificação, você não respeita o limite dos estados. Quais são os estados, os 4 estados que vão estar em 2 regiões distintas? Tá? Então, eu tenho Minas Gerais, que ao mesmo tempo é Centro-Sul e Nordeste, o norte de Minas aqui, ó, essa partezinha aqui. Eu tenho o estado do Maranhão aqui, o Maranhão, que uma parte, essa parte aqui, leste, faz parte da região Nordeste e a parte oeste faz parte da região da Amazônia. O Tocantins e o Mato Grosso, que fazem parte da Amazônia, e o Sul faz parte da região chamada Centro-Sul. Então, essas seriam as regiões geoeconômicas, tá? Essa daqui, me desculpe que saiu agora que eu vi isso saindo errado, é o nome da chamada 4 Brasis, tá? Então, é o chamado a regionalização do chamado 4 Brasis. Essa classificação dos 4 Brasis, certo? Essa classificação ela é feita por Milton Santos, né? E ele leva usando como critério o chamado meio técnico, científico e informacional, certo? Então, ele divide o Brasil em apenas 4 regiões: Amazônia, perceba que a Amazônia, ó, é Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, ó, que a Amazônia, perceba que o Tocantins agora ele está como Centro-Oeste, certo? Porque, segundo o Milton Santos, o Tocantins tem características econômicas mais do Centro-Oeste do que do Norte, né? Então, a região da Amazônia seria, então, 6 estados, que seria Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e o Pará. Região Nordeste permanece igual a outra regionalização, né, a das macro-regiões. O Centro-Oeste, eu teria, no caso, Tocantins, e o Sudeste e Sul ficaria uma só região, chamada região concentrada. Essa é a regionalização chamada 4 Brasis. É só você olhar aqui, ó, região Sul e Sudeste, tá junto, você lembra da classificação do Milton Santos, que tem cobrado bastante nas provas, ok? Então, relembrando regionalização. Outra coisa que nós vamos falar agora é sobre população. Vocês sabem que a população, ela pode crescer de 2 maneiras, atenção.
ela cresce de uma forma natural, que é esse que eu estou colocando no slide para vocês, que é o crescimento vegetativo, né? Que é justamente o quê? A diferença da natalidade menos a mortalidade, certo? Esse é o chamado crescimento natural da população, e também a chamada taxa de migrações. O que é taxa de migrações? Você leva em consideração a quantidade de pessoas que entraram no país, menos a quantidade de pessoas que saíram. Então, a taxa de migrações seria igual à taxa de imigração, de chegada, menos emigração, de saída. Tá? Então, se entrou mais gente no país do que saiu, isso contribui para crescer a população. Mas se emigrou, se saiu mais do que imigrou, contribui para diminuir a população local. Então, o crescimento geral da população, você usa dois indicadores: o crescimento vegetativo, que é esse que a gente tem aqui no slide, e a taxa de migrações. Aqui, esse crescimento que eu coloquei da população brasileira, a gente pode dividir em 3 períodos e 3 fases. Primeiro período, até a década de 50, onde a natalidade era muito alta, nascia muita gente, mas também morria muita gente, então o crescimento era relativamente baixo. Aí o segundo período é o período chamado explosão demográfica, que vai acontecer entre a década de 50 e 70, quando a natalidade permanecia elevada, mas a mortalidade teve uma grande queda, devido a todo o avanço da medicina e avanço sanitário, que é saneamento básico, certo? As pessoas começaram a ter acesso a tratamentos médicos, antibióticos e saneamento básico, a mortalidade caiu, porém a natalidade permanecia elevada. O que aconteceu? A população cresceu de uma forma muito acelerada, conhecido com o nome de explosão demográfica. Ok? Então, a explosão demográfica aconteceu entre a década de 50 e 70 no Brasil, causada pela redução da taxa de mortalidade e permanência da natalidade elevada. Aí, a terceira fase, o terceiro período, vai ser após a década de 70, quando você vai ter taxa de natalidade em queda, mortalidade também em queda. Então, nasce pouco, morre pouco. O crescimento é baixo. Década de 70, a natalidade vai cair principalmente pelo fator da urbanização. As pessoas vão para a cidade e aí elas passam a pesar a situação financeira, elas começam a ter acesso a mais informação, aos métodos contraceptivos, a mulher sai para trabalhar, né? E isso vai retardando a natalidade, certo? Contribuindo para reduzir o crescimento vegetativo. E hoje nós podemos dizer que nós estamos numa transição da terceira para a quarta fase, nós estamos mais próxima da quarta do que para a terceira, que seria o quê? Quando a natalidade está tão baixa e a mortalidade também está baixa, mas a natalidade está mais baixa ainda, que a gente corre um risco de, a curto prazo, você ter não um crescimento, mas uma redução da população. Ou seja, vai morrer mais do que nascer, né, no Brasil. A estimativa é que isso aconteça no Brasil, segundo o IBGE, a partir de 2047, 2048, tá? Em torno mais ou menos aí, né, de poucas décadas, talvez a população de vez aumentar, ela vai começar a diminuir, ok? Bom, aí o exercício que caiu no PASE da UFMS, ele coloca assim, ó, no estudo das populações, deixa eu pegar aqui o marca-texto que fica fácil para marcar. Ó, no estudo das populações, tanto no âmbito local, ou seja, isso vale tanto para a população de Campo Grande, do MS, Brasil, quanto no âmbito mundial, eu posso estar falando isso em relação à população mundial, os dados estatísticos são necessários para a análise dos fenômenos demográficos, ou seja, da população. Então, é baseado na estatística que você vai ter uma ideia de como é a população. Assinale a opção correta relacionada aos indicadores demográficos, ok? Bom, então ele coloca aqui, primeiro, por meio de análises estatísticas, observe-se que a dinâmica demográfica ela é homogênea em todos os países. O que ele está querendo dizer? Que em todos os países a dinâmica, o crescimento da população é igual. Claro que não, né? Tem lugar que a natalidade é muito mais acelerada do que outros, tem lugar que morre mais gente do que outro, tem os países mais desenvolvidos, a expectativa de vida é muito alta e a natalidade é mais baixa ainda. Então, cada país tem uma dinâmica de demográfica, de população diferenciada. Então, ela não é homogênea. Então, aqui estaria errado, tá? Letra B.
Ao considerar o crescimento vegetativo e as migrações, crescimento vegetativo natural e as migrações, né? Quem chegou e quem saiu do país, observa-se a dinâmica de uma população. Perfeito. Porque eu vou ter uma ideia, o crescimento natural, nascer e morrer, e as migrações. Tais dados são observados em se ela cresceu ou não, quantas pessoas nasceram e quantas morreram. Ora, quanto que eu vou saber quantas pessoas nasceram e quantas morreram? No crescimento vegetativo. Quantas deixaram o lugar e quantas chegaram naquele lugar em um período de estudo? Ou seja, eu estou falando das migrações. Então, o crescimento vegetativo e as migrações me dá uma ideia da dinâmica da população de um lugar? Perfeito. Então, a alternativa correta é a letra B. Tranquilo? Muito bem. Outra coisa que tem cobrado bastante em provas, não só nos vestibulares da UFMS, como também no Enem, é teoria demográfica. Então, nós temos 4 teorias demográficas: a malthusiana, a neomalthusiana, reformista ou marxista e a chamada eco-malthusiana. Essas 3 aqui são as mais cobradas, porque a eco-malthusiana ela tem um cunho ecológico, ambiental. Então, geralmente, ela aparece quando você está falando em relação ao meio ambiente, tá? O que é a teoria malthusiana, né? Lembra, Thomas Malthus, no final do século XVIII, que dizia que o ritmo de crescimento da população, ou seja, a população cresceria numa progressão geométrica e a disponibilidade de recursos e alimentos numa progressão aritmética. Ou seja, que a população cresceria de uma forma mais rápida do que a produção de alimentos. Consequentemente, faltaria comida. A população morreria de fome. Então, qual seria a saída? Ter um controle rígido de natalidade. Ok? Essa é a teoria malthusiana. A neomalthusiana, ela vai aparecer pós-Segunda Guerra, ela vai ser retomada, né? Chama-se neomalthusiana, nova teoria de Malthus. Só que na diferença em relação ao controle do crescimento. Por quê? A neomalthusiana é aquela que diz que um país é subdesenvolvido porque a natalidade é elevada. Então, ele coloca que a alta taxa de natalidade seria o grande causador, né, do subdesenvolvimento de um país. Então, para um país se desenvolver, você tem que ter um controle rígido de natalidade, tá? Foi o que a China fez na política do filho único, ela seguiu a teoria neomalthusiana. E aí a teoria reformista ou marxista, ela vai contrária, porque ela fala que é justamente a desigualdade, é justamente a má distribuição de renda que faz com que a população tenha uma natalidade elevada. Então, ele coloca, dentro da teoria reformista ou marxista, que a taxa de natalidade elevada em um país subdesenvolvido não seria a causa, mas seria uma consequência desse subdesenvolvimento, dessa desigual distribuição de renda, né, que faz com que uma grande parcela da população não tenha um controle de natalidade e muito menos tenha acesso a esse alimento, tá? Como essa teoria defende uma melhor distribuição de renda, né, ela é chamada de teoria marxista, tá? Então, ela é chamada de teoria reformista ou marxista. Então, ela vai contrária à neomalthusiana. A neomalthusiana fala que a elevada natalidade é a causa do subdesenvolvimento, e a reformista fala que a alta taxa de natalidade seria uma consequência do subdesenvolvimento, tá? A ecomalthusiana, né, ela é usada como argumento de cunho ambiental, que fala que o crescimento da população pressiona o meio ambiente, né? E, consequentemente, os países que têm maior taxa de natalidade seriam os grandes responsáveis pelos problemas ambientais. Que nós sabemos que os maiores poluidores não são aqueles que têm as maiores taxas de natalidade, ok? Então, é a chamada ecomalthusiana. Bom, como caiu isso em provas, né? Então, na UFMS, no PASE, olha aqui, caiu a seguinte questão. Leia o certo a seguir. Entre 1940 e 70, o Brasil experimentou um processo de rápido incremento demográfico, tá? Em virtude de seu alto crescimento vegetativo, não tendo as migrações internacionais exercido papel significativo. Ó, não tendo as migrações interferindo. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando nesse período aqui, ó. Ele está falando nesse segundo período,
que nascia muita gente e parou de morrer, aí o crescimento foi tão acelerado, chamado de explosão demográfica, ok? Bom, nesse período, né, a população passou de 41 para 93 milhões de pessoas, com taxas médias de crescimento de 2,8% ao ano. Houve, inclusive, um aumento do ritmo de crescimento entre a década de 40 e as duas seguintes, quando a taxa média anual passou de 2,4 para 3 e 2,9, respectivamente. Diversos autores mencionam que a segunda aceleração do crescimento populacional ocorreu a partir da década de 50, particularmente nos países desenvolvidos. Assinale a alternativa relacionada à proposta neomalthusiana. Então, ele fala, vamos lá, letra A. Para os neomalthusianos, uma população numerosa seria um obstáculo ao desenvolvimento, ok? Seria um obstáculo e levaria ao esgotamento dos recursos naturais, ao desemprego e à pobreza. Para evitar o risco, a adoção de políticas, deveriam propor a adoção de políticas de controle de natalidade. Certo? Certo. Porque, para ele, o neomalthusiano, uma população numerosa, se eu tenho muita gente, ele é um obstáculo para o desenvolvimento. Então, o que você faz? Para você desenvolver o lugar, o que você deveria fazer? Você deveria ter um controle de natalidade, certo? Que foi o que a China fez, como eu já expliquei para vocês, tá? Então, a teoria neomalthusiana, ele vai colocar como a natalidade elevada como uma grande causa, ok? Então, aqui a alternativa correta de cara é a letra A. A B, ele fala, para ele, a desordem social devido ao crescimento populacional poderia levar os países subdesenvolvidos a se aliar com sistemas capitalistas que expandiu naquele momento, nada a ver. As propostas formuladas pela teoria neomalthusiana foram consideradas uma revolução médico-sanitária, pois incluíam ampliação de serviços médicos. Não, essa questão de ampliar serviços médicos vai ser mais uma política reformista. Neste período, houve a popularização do termo remanejamento familiar, tá? Dotada pela ONU, né? Esse remanejamento familiar, seria planejamento familiar, é algo que vai ser mais defendida pela teoria reformista, que quando a população tem acesso a condições, automaticamente ela faz uma reformulação e um planejamento familiar, tá? E aí ele fala que a teoria malthusiana e neomalthusiana são considerados complementares à teoria de transição demográfica, também não. Então, é a letra A. E aí, essa outra também, que caiu também na UFMS no PAS, ele coloca o seguinte, no gráfico a seguir é possível observar a densidade demográfica da população brasileira tem aumentado ao longo de um século. Então, ele está mostrando, a população só cresceu. Existe uma teoria de que, ao final de 2 séculos, a quantidade de pessoas a serem alimentadas será de tal grandeza que a disponibilidade de alimentos na Terra será insuficiente para atendê-las. Cara, você falou isso, vai faltar comida. Que teoria seria essa? Neomalthusiana, ecomalthusiana, reformista, transição ou malthusiana? A teoria malthusiana, ou seja, letra E. Ok? Então, relembrando as teorias demográficas. Bom, agora nós vamos relembrar rapidão, galera, sobre a hierarquia urbana. Então, nós estamos falando de processo de urbanização. Não esqueça que a urbanização brasileira, ela foi um processo. Primeiro, o que é urbanização, né? Vamos relembrar? Urbanização é um processo onde o crescimento da população urbana ao mesmo tempo, ela cresce e a população rural diminui. É como se fosse uma balança, lembra? A população urbana cresce e a rural diminui, ok? O que significa? Que eu estou tendo o chamado êxodo rural. Então, o êxodo rural é uma causa da urbanização. A urbanização brasileira, ela inicia entre a década de 40 e 50. Já na década de 70, o Brasil torna-se um país urbano. Então, a nossa urbanização, ela foi muito rápida, ela foi desorganizada, né? E essa forma desorganizada, ela vai levar a uma série de problemas urbanos, problemas sociais, problemas socioambientais, problemas socioeconômicos, né? Que nós encontramos nas cidades, tá? Dentro dessa urbanização, algumas cidades vão crescer e exercer maior influência
do que outras. E nesse crescimento diferenciado das cidades, nós vamos ter cidades que vão estar dentro de uma certa hierarquia, né? Ou seja, quem é que influencia em quem? Então, dentro da hierarquia urbana, tá? Nós temos, primeiro, uma metrópole global, também chamada de cidades globais, que são aquelas cidades que exercem uma influência no país e no mundo global, então ela extrapola o limite do seu país. Tá? No caso aqui do Brasil, ó, perceba que é onde você tem os quadradinhos, ó, a metrópole global, eu vou ter a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, que são duas cidades globais. Aí eu tenho uma metrópole nacional. O que é a nacional? Que é onde você vai ter os triângulos, são aquelas cidades que elas exercem uma influência, não no mundo, mas no país. E aí nós vamos ter duas no sul, que seria Porto Alegre e Curitiba, uma no Sudeste, que é Belo Horizonte, porque São Paulo e Rio de Janeiro está acima dessa hierarquia. 3 na região Nordeste, que seria Salvador, Recife e Fortaleza. E a cidade de Brasília, na região Centro-Oeste. Tá? Então, nós temos 4, 5, 6, 7 metrópoles nacionais no Brasil. Aí, abaixo dessa hierarquia, nós temos as metrópoles regionais, né? Que o nome já diz, que é essa que está aqui, ó, com o losangozinho, né? Que são aquelas cidades que exercem uma influência na região. E aí eu teria a cidade de Campinas, certo? A cidade de Goiânia, na região centro-oeste, e a cidade de Belém, em Manaus, na região norte. Aí abaixo você vai ter uma hierarquia, que é um centro regional, ou também chamado de capital regional, que são cidades de porte médio, né, que ela exerce uma influência muito grande dentro do estado onde ela está, que é o caso de Campo Grande e Cuiabá, certo? Que é onde você vai ter esse círculozinho menor aqui, ó, então Campo Grande aqui. E o centro local, que eu citei como Cidrolândia, mas poderia ser Cidrolândia, Terenos, Aquidauana, que são cidades menores, né, que elas vão exercer uma influência mais no espaço ali local ou rural, ok? Então, isso chama-se hierarquia urbana. Aí tem essa questão, né, que caiu também no PAS, que fala assim, ó, leia o diálogo entre Joana e Claudineia a seguir. Então, a Joana fala, olha só, toda moderninha, Joana, né? Amiga, estou feliz aqui. Tem muitos shoppings, cinema e teatro. A diferença daí é que não conheço meus vizinhos. Não são tantas pessoas, ou seja, lugar populoso, diferentes. Acredito que essa cidade possui mais de 2 milhões de habitantes. Então, quer dizer, pela característica, a gente vai falar que é uma metrópole, certo? Que ainda tem mais de 2 milhões. Aí, a Claudineia, não acredito, aqui são as mesmas pessoas, menos de 10 mil habitantes, né? É daquele jeito, todos têm tempo para cuidar da sua vida, ou seja, todo mundo conhece a vida, né? E aí é um estilo mais conservadorinha, né? Até mesmo um jeitinho de vestir da Claudineia. Então ele fala, a hierarquia urbana apresenta cidades divididas em grupos. Com base nas informações oferecidas no diálogo acima, assinale a alternativa correta. Joana vive numa metrópole? Provável? Provável. Claudineia no centro local? Provável? Sim. Então, a letra A. Ó, Joana vive numa capital regional? Tá? Capital regional, você não teria uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, você não teria tantos shoppings, tem muitos shoppings, muitos cinemas, teatros, muita coisa, né? Você tem, mas assim, você tem um shopping, né? Você tem um teatro, mas não é tão populoso, é uma cidade média, não uma grande cidade com mais de 2 milhões de habitantes, por isso que não poderia ser uma capital regional. A Joana é uma metrópole, poderia sim, mas a Claudineia no centro de zona, nem existe isso, né? E aí por diante. Então, vai ser a letra A. Então, relembrando, hierarquia urbana. Tá? Outra questão sobre urbanização. Leia o trecho da reportagem. Maioria da população urbana no Brasil vive em más condições, diz o IBGE. Então, ele fala assim, o IBGE divulgou nessa terça-feira, dia 20, mais um retrato do nosso país. Desta vez, sobre as condições de vida na maioria das cidades brasileiras. Falando de um problema urbano. Cidades grandes e problemas imensos. Quanto maior a cidade, maior o problema.
Morar em centros urbanos não dá garantia de coleta de lixo, de tratamento de água e de esgoto, porque você vai morar numa grande cidade, você não tem saneamento. O retrato traçado pelo IBGE mostra um país de muitas necessidades. Apenas 23,9% da população vive bem em áreas urbanas, ou seja, contam com boas condições de moradia, nível de escolaridade, rendimento mensal adequado, mas a precariedade atinge a maioria, ou seja, apenas 23% da população das cidades vive num lugar relativamente bom no espaço urbano. Considerando os problemas ambientais relacionados à expansão urbana e às interações urbanas contemporâneas, assinale a alternativa que contemple corretamente as considerações apresentadas. Então, vamos lá. Letra A. Nas metrópoles, predomina o trabalho assalariado. Ok? Metrópole tem trabalho assalariado? Tudo bem, até aqui está ok. Que, aliada ao tamanho da população, contribui para a formação de um significativo mercado comum. Se é uma metrópole, você vai ter um mercado consumidor, perdão. Você vai ter um grande mercado consumidor, vai ter bastante gente para consumir. Além disso, um dos graves problemas da metrópole é a habitação, moradia, né? Conforme aumenta as migrações para a cidade, ou seja, as pessoas saem do campo para a cidade, há um aumento do preço dos imóveis, especulação imobiliária, destinada à moradia, e aí as pessoas vão morar em áreas de favelas, né? Então, de cara, de novo, a letra A está correta, tá? A B, os sistemas urbanos constituem redes formadas por um conjunto de cidades com tamanhos semelhantes? Não. Nós vimos isso, os tamanhos são bem variados, desde uma metrópole global a uma cidade local. As metrópoles correspondem a centros urbanos de grande porte, populosos, modernos e dotados de infraestrutura e equipamentos públicos que garantem o acesso a todos? Lógico que não, né? Quem dera, né? As interações urbanas contemporâneas são preconizadas pelo direito à cidade e garante a população acesso aos serviços? Lógico que não. Boa parte dela não tem acesso, o próprio texto diz. E aí, as conurbações, para quem não lembra, conurbação é quando você tem uma ligação física entre duas ou mais cidades, né? São processos derivados de interações urbanas e ocorrem principalmente em regiões subdesenvolvidas. Não, pode acontecer também em regiões desenvolvidas. Ocupando espaços rurais e transformando em espaço urbano? Não. É a ligação física entre espaços urbanos. Então, é a letra A, ok? Sobre urbanização. Então, aqui a gente encerra essa nossa revisãozinha, tá? Ou seja, nós falamos essa revisão sobre desde regionalização do Brasil, desde crescimento da população e urbanização, e aí nós voltaremos numa outra aula fazendo uma revisão de um outro tópico que pode cair na sua prova na UFMS. Ok, galera? Vamos ficar por aqui e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, galera. Te espero. Beijão.